Hoje eu vim falar para vocês quais são as 10 séries famosas e premiadas que eu me arrependi de assistir e eu recomendo que vocês fujam dela. Bem, eu não vim falar hoje daquelas séries tão ruins que ninguém mais nem se lembra delas, não. Eu escolhi 10 séries que eu assisti, me arrependi e vou explicar para vocês por que você tem que fugir delas. São séries muito famosas e cada uma tem a minha justificativa pessoal. No mundo que a gente vive hoje, que a gente tem tanta produção, a gente tem que fazer uma seleção, né? O tempo é um só para todos nós. Então eu vou contar, com experiência própria, aquelas que eu gastei muito tempo e se eu pudesse voltar atrás, eu não teria nem começado a assistir. Eu tenho que começar com ela, que é a série que eu mais longeva e que eu assisto até hoje, Grey's Anatomy. Ela tá na 16ª temporada, e aí você vai me perguntar, mas por que, Francesco, se você não está recomendando ela, por que você assiste ela até hoje? Porque eu tenho um problema, quando eu começo uma coisa eu vou até o final, coisa de crítico de cinema, que não sai no meio de uma sessão. Mas fuja de Grey's Anatomy. E por favor, Ellen Pompeo, vai fazer outra coisa na vida, porque a série já deu. O meu problema com a série é que ela é tão extensa, ela já esgotou tudo que ela podia oferecer, que todo o hospital, todo mundo já se pegou, todo mundo lá dentro no hospital. Além disso, os episódios quase que parecem randômicos. Os casos, eles tentam trazer casos médicos novos, mas tudo parece igual depois de centenas, isso mesmo, centenas de episódios, né? Se isso sem falar que os cirurgiões, que ali na série é considerado o hospital top do mundo, eles fazem cirurgia como se estivessem tricotando. Ficam batendo papo sobre o sexo da noite anterior, ou sobre o jantar, ou sobre o perrengue com o amiguinho, e nem olham para o paciente todo aberto ali na mesa de operação. Isso para mim é muito problemático, tem uma falta tremenda de realismo dessa série. Outra série que começa promissora, mas você não aguenta, essa eu abandonei. The Blacklist. A série até começa com uma boa promessa, um cara que é um bandido que ninguém consegue capturá-lo, ou quando consegue ele escapa muito bem, e a relação dele com a Elizabeth King, que tem uma relação ali, que eu não quero dar spoiler, mas é uma relação que você já deduz na primeira temporada, se não nos 5 primeiros episódios. O ruim de Blacklist é que ela estica o óbvio até muitas temporadas. Aquela relação dos dois, qualquer terapeuta medíocre já teria consertado a relação dos dois. Mas por que aquilo não é fixado? Por que aquilo não é resolvido? Porque eles querem tirar tudo que podem de uma série que já devia ter acabado há muito tempo. Essa outra, ela só seria uma série que vale a pena se ela se assumisse como comédia. Eu comecei a assistir ela porque a Sandra Oh, que fez Grey's Anatomy, saiu há tempos atrás para mudar um pouco de ares, que é o que a Ellen Pompeo devia ter feito há muito tempo. Eu tô falando de Killing Eve. Meu Deus, o que é essa série? Se ela fosse uma comédia, tudo bem, porque é tudo tão absurdo, mas não é um absurdo tarantinesco, aquelas mortes que você ri de tão absurdo e grotesco e o excesso de violência, mortes bem calculadas. Não, Killing Eve é a história de uma assassina em série e a outra detetive que tem uma atração fatal uma pela outra. Elas se cruzam o tempo inteiro na série e a outra não é presa. Você nunca entende direito por que aquela mulher que mata todo mundo o tempo inteiro, como se apertasse um botão de um celular, porque é assim que é tão fácil matar na Killing Eve. Isso é completamente real. Vamos dar um banho aí de realidade, né? Se você não concorda comigo, assista o meu episódio anterior sobre os filmes de guerra, o que é a violência não real. Ali eles matam e tá tudo certo, até a morte de um filho, a outra nem lida como se ele tivesse com dengue, sabe? Agora, a atuação da antagonista, da assassina, ela é muito boa, ela é engraçada, o jeito crianção dela. É que a série não tem nenhum cabimento, ela não faz o menor sentido, mas ela quer ser levada a sério, né? A série não faz o menor sentido, mas o problema é que ela não se assume como comédia. Essa eu assisti anos atrás, e eu acho que eu consumi também lá para uns 10 temporadas e desisti.
Criminal Minds. Criminal Minds, o problema dela é que é uma série episódica, ou seja, é como a estrutura do Black Mirror, que é espetacular, é o meu top de lista das melhores séries, ou seja, um episódio basta por si só, não existe uma condução narrativa que liga um episódio ao outro. Até tem no Criminal Minds, porque os personagens são os mesmos. O problema é que chega um ponto em que aqueles assassinos, aqueles psicopatas fazem coisas que você já nem se surpreende. É tão absurdo o que esses caras fazem e é tão fácil como o outro lado resolve. E o pior, quando o episódio acaba e o outro começa, eles passaram por traumas imensos nos episódios anteriores e tá tudo certo, né? O problema de Criminal Minds é que, mesmo tendo tantos episódios, mesmo tendo tantas temporadas, você conhece pouquíssimo dos protagonistas, dos personagens principais. E isso é terrível para qualquer filme ou série. Você não tem apego, você não tem identificação com quem segura a série. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho um problema sério com atuação infanto-juvenil e infantil. Eu falo até para os meus alunos que eu conto em 2 mãos, no máximo, as atuações infanto-juvenis que realmente tira a autenticidade da criança, do ator ou da atriz. Então, por isso, eu vou falar uma série aqui que eu vou apanhar, mas eu não recomendo Stranger Things, ou no máximo assista a primeira temporada. Eu confesso que eu fui assistir Stranger Things porque eu fui criança nos anos 80. Então, se ela vale a pena pela concepção de arte, pela produção de arte. Porque ali você realmente mergulha de volta em todos aqueles elementos visuais que a gente adorava como criança nos anos 80. Para por aí. As crianças são tão histriônicas, você vê claramente que elas estão fazendo um texto, elas estão declamando um texto, ou seja, um texto decorado. Aquilo não sai de maneira natural de nenhuma delas, né? Até a Winona Ryder, que é uma atriz experiente, tá tão histriônica nessa série que cansa. Mas aí, você imaginar que as coisas mais extraordinárias do mundo acontecem numa cidadezinha e o mundo ao redor não interfere naquilo, é demais. Stranger Things, pra mim, não rola, tirei da lista. Agora é uma série brasileira, que é até motivo de orgulho pro país, ousar fazer uma série de ficção científica, mas 3% é aquela série que eu tiro também da lista. E por quê? Séries de ficção científica e filmes são muito caros, exigem muito dinheiro, porque se você não tem um alto investimento ali, ela não vai parecer tão sofisticado, porque afinal o público já tem muito poder de comparação com as outras obras realmente bem feitas. O problema de 3% é que certamente não tem um grande orçamento, porque os personagens chegam num ponto que ficam circulando em 2 cenários, o mar alto e o continente, e nos mesmos cenários que chega a um ponto que parece até artificial, como o cenário de Castelo Rá-Tim-Bum, que é para ser mesmo, é uma historinha de teatro ali, né? Teatralizado para TV. A 3% fica nisso, com poucos efeitos especiais. Outra coisa que me incomoda em 3% é a atuação, digamos, asséptica. Eles limparam a atuação, deixaram ela menos brasileira para atingir inclusive um público internacional. Feche os olhos e veja o tom dos atores falando, como aquilo é muito menos brasileiro no sentido do cinema que a gente conhece, do cinema brasileiro mesmo, autoral, até de novela nem se fala, né? Ou seja, ali parece tudo muito certinho e circulando dos mesmos cenários. Chega uma hora que você não aguenta mais. O mesmo raciocínio me fez tirar da lista o The 100, já nem lembro mais se assim é o nome, né? A série de ficção científica que a premissa é excelente. Você tem a Terra foi destruída pelo homem por coisas nucleares, radioativas, então o que sobrou da humanidade vive numa estação espacial. Mas aí 100 pessoas foram escolhidas para descer para resolver lá o negocinho da série. O problema, aquilo no começo é muito legal, porque você tem uma alternância entre uma estação espacial que é muito bem feita, é uma ficção científica e exige dinheiro, e essas 100 pessoas que vêm aqui para a Terra resolver alguma coisa. O mistério de quando elas chegam na Terra me lembrou até um pouco do Lost,
Mas para por aí. Você deu a partir daquele momento você dá adeus à estação espacial, que é muito legal. Ela demora um tempão para voltar e se volta, porque eu também parei de ver a série antes disso. E eles ficam ali naquela terra agora com florestas tóxicas, etc, guerreando com pessoas que aparecem ali, que ali já não é mais nem ficção científica mais. E para adicionar, você tem um problema que para mim é um grande problema, que são as atuações adolescentes. Ali são todos bonitinhos e bonitinhas, lindos, estão ali quase que só por isso. Outra série que começa muito bem, a premissa é muito legal e depois você morre de vergonha de ver, é o Designated Survivor. A premissa de que todos os deputados, os senadores e o presidente são mortos num atentado e um cara nada a ver que assume a presidência, isso está na Constituição americana, o tal Designated Survivor, né? É muito legal. Quem faz esse personagem é o Kiefer Sutherland, do 24 Horas. Começa bem. O problema, e eu vou voltar a falar dessa série quando em episódios ligados a Poder Suave, a Soft Power, logo mais. Mas o problema dela é que ela vira uma grande propaganda americana, da Constituição, dos valores americanos. Os americanos sabem fazer isso muito melhor, sem que pareça ser uma propaganda, sem que pareça que os caras que são os caras mais poderosos do mundo, que é isso que todo presidente americano se autodesigna, e todo diretor de cinema e de série fala a mesma coisa sempre, eles são imbuídos de uma bondade, de uma coragem sem limites, né? Então, Designated Survivor tem uma boa premissa, mas aquilo é tão artificial, é tão propaganda, né? Propaganda que não é um soft power, porque aquilo não te seduz, aquilo te deixa claro que é uma propaganda dos valores americanos de uma produção que queria agraciar aí a nação e a sua cultura de massa num momento de crise, né? Afinal, olha quem eles têm como presidente. Agora você imagina passar 9 temporadas, 10 anos, correndo atrás, numa série cujo suspense, cuja grande coisa mais legal está no título, How I Met Your Mother, Como Eu Conheci Sua Mãe. Não sei se esse é um nome em português, né? Então, essa série é uma comédia, comecei com muita vontade de ver, porque eu adoro comédia, é uma coisa leve, mas não é inteligente. Os episódios começam sempre com os tais filhos e o pai explicando como começou a mãe. E aí todos os episódios são flashbacks de atores que não têm a veia cômica, não chegam nem perto da veia cômica de Friends, de The Big Bang Theory. Atores que forçam o riso e que muitos episódios aquilo é constrangedor. E o pior, a grande coisa da série, a grande premissa da série, Como Eu Conheci Sua Mãe, no final, e eu tô me forçando aqui, tô me segurando para não dar o spoiler, no final é patético. A importância que se dá em 9 temporadas por Como Conhecer a Mãe, eles terminam de uma forma grotesca. Fuja de How I Met Your Mother. E a 10ª série que eu não recomendo, eu falo com dor no coração, porque eu gostava muito dela. Mas é outra que os estúdios esticam de tal forma para espremer o lucro de tamanha que você acaba estragando uma produção. The Walking Dead começou muito bem. Eu nunca gostei de história de zumbi porque para mim é quase risível essas histórias que não tem nenhum apego científico, pelo menos por enquanto, né? Mas The Walking Dead é muito bom. E a produção, o fato de ser feita em locação na região da Geórgia é muito legal. O problema é só que a série foi esticada de tal forma que você não aguenta mais. Chega um ponto que você quer ou que finalmente os sobreviventes descubram a tal vacina ou a cura para parar dos homens virarem zumbis, ou sinceramente chega num ponto que você quer que os zumbis comam todos os seres humanos e esse planeta finalmente fique só para os zumbis. Fica mais divertido e a gente põe um fim numa série que devia ter acabado lá atrás.